Em meio às crescentes tensões no Oriente Médio, como o Lorival bem nos mostra, o programa nuclear do Irã volta a ganhar esse destaque internacional porque existe esse alerta sobre a possibilidade do país atingir um nível de enriquecimento de urânio próximo aos necessários para a construção da arma nuclear. Mas a gente precisa entender, além do que Lorival nos fala, até na questão ambiental, o que pode significar exatamente enriquecer esse urânio e por que esse processo é visto com tanta preocupação pelo mundo. Para esclarecer essas questões, temos aqui no estúdio agora o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN, no quadro CNN Terra. Talvez primeiro, professor, boa noite. Antes de mais nada, a gente pudesse entender, e Lorival nos ajudou muito nisso, mas eu acho que o senhor pode complementar, como funciona esse processo de enriquecimento de urânio. A gente sabe, o urânio vai sendo enriquecido e é quase como levando esse urânio para diferentes objetivos, para diferentes fins, até fins medicinais, geração de energia, tudo isso é muito importante. O perigo é quando começa a chegar num nível que pode ser usado numa arma nuclear. Exatamente, Márcio. Nós temos uma arte que sintetiza esse processo, né? O urânio na natureza, ele é encontrado principalmente no isótopo 238, mas tem outros dois isótopos, que é o 235 e o 234. O que significa isso? É o mesmo elemento químico, mas com um número de nêutrons diferente. Então, quimicamente, eles se comportam de maneira similar, mas em relação a propriedades físicas e o uso para produção de armas ou produção de radiação, eles são diferentes. Aquele que interessa mesmo a produção de armamentos ou ao uso medicinal é o urânio 235. Ele é encontrado, se a gente pegar uma amostra de urânio natural, nós vamos ter, o 238 corresponde a 99,2%. E o urânio 235 a só 0,7%. O 234 ele não é importante dentro desse processo. Então, veja, a gente tem que sair de 0,7% e atingir, nós temos uma tabela aqui, armas nucleares requerem uma concentração igual ou superior a 90%. Então, essa cascata, né, de centrífugas que o Lorival comentou, ela tem exatamente essa função de pegar o urânio com baixa concentração e ir enriquecendo e concentrando o isótopo 235, que é aquele que vai ser usado. Ele pode ser usado para reatores de pesquisa, reatores civis, produção de radioisótopos médicos, à medida que a gente vai aumentando a concentração. E, a partir, né, de 90%, ele pode ser usado em armas nucleares. E por que o urânio? Lembrando o único momento da história da humanidade em que já foi utilizada uma arma nuclear contra o Japão em 1945. 6 de agosto contra Hiroshima, 9 de agosto contra Nagasaki. Foram duas bombas diferentes, uma de plutônio, outra de urânio. Por que o Irã foi para o urânio? Vamos pegar do outro lado. O plutônio, ele é muito mais restrito, porque ele tem que ser produzido num reator nuclear. E essa tecnologia, ela é muito mais restrita internacionalmente, então ela é muito mais facilmente rastreável. O urânio, exatamente por esse uso diversificado, ele pode ser usado tanto em reatores quanto na produção de radioisótopos médicos. A comunidade internacional não consegue ter um controle tão rígido sobre as quantidades de urânio que são compradas. E também a tecnologia de centrífugas, embora ela seja muito sofisticada, ela acaba sendo mais simples do que aquela empregada num reator nuclear para a produção do plutônio. Então, acaba sendo uma bomba com poder de destruição similar ao do plutônio, só que ela é mais simples de ser obtida e também ela é mais difícil de ser monitorada, né, em relação à tecnologia que é utilizada para a sua produção. Então, hoje, o grande dilema internacional é se o Irã ele já teria condições de promover uma concentração igual ou superior a 90%. O Lorival falou que por determinações religiosas eles estariam proibidos de desenvolver, mas acredita-se que eles já tenham o potencial para fazer esse tipo de enriquecimento. Então, entre você fazer o enriquecimento, ter esse urânio enriquecido e montar a bomba,
o passo pode ser extremamente curto. Agora, veja como o urânio é importante em tantas ações, usado em reatores nucleares, reatores de pesquisa, reatores nucleares civis, produção de radioisótopos médicos, reatores de propulsão naval. É preciso a irresponsabilidade das autoridades, dos líderes, para se pensar em usar arma nuclear. E numa guerra como essa, como a população vai sofrer sem o uso do urânio, sem o uso dos fins medicinais da radiação? E só um último detalhe, Márcio, nós estamos desenvolvendo, o Brasil está desenvolvendo um reator de propulsão naval pela Marinha já há muitos anos. Submarino. Para colocar num submarino, né, a tecnologia do submarino a gente consegue importar. Mas a do reator, obviamente, ninguém que detém essa tecnologia vai querer ceder a um outro país. Então, esse desenvolvimento está sendo feito, capacidade técnica a gente tem, o que falta muitas vezes é dotação orçamentária. E rapidamente, professor, muito rápido mesmo, nosso tempo já acabou, mas o Lorival até citou isso, mas o risco de vazamento de radiação nesses ataques nas centrais nucleares iranianas, existe esse risco? Sem dúvida que ele existe e ele é considerável, porque esse material ele pode ser disperso por uma área muito grande após a explosão.